Eu sou o Miguel Cavalcante e essa é a BeefPoint TV, um resumo das principais notícias do mercado pecuário, do dia 16 a 22 de novembro, hoje, 22 de novembro de 2011, terça-feira. Uma das notícias principais que a gente publicou nesse período foi que saiu o resultado trimestral do JBS de receita líquida de 15 bilhões de reais e um prejuízo de 67 milhões de reais. Né? Os dois principais motivos aí foram a questão do câmbio e a operação de frangos da JBS nos Estados Unidos, a Pilgrim's Pride, que foram os dois fatores que levaram a esse prejuízo. A gente tem acompanhado aí bastante o resultado das empresas com capital aberto, dos frigoríficos com capital aberto nesse mercado, e o JBS é uma das empresas que soltou resultado nos últimos dias com resultado líquido negativo. Né? Apesar disso, o JBS está prevendo para 2012 uma diminuição na produção da Pilgrim's, na produção de frangos nos Estados Unidos, e prevê resultados melhores aí para 2012. Né? Isso aí foi uma declaração do CEO do JBS. Outra coisa interessante, uma novidade dessa semana, o JBS tem um banco, o Banco JBS, comprou recentemente um banco chamado Matone, e a fusão desses dois bancos vai se chamar Banco Original, e a pretensão do Banco JBS é se tornar o maior banco privado com atuação no agronegócio, e também trabalhando muito essa questão de integração com o JBS, na aquisição de gado para abate, financiamento, uma série de iniciativas nesse formato. A gente tem acompanhado bastante isso, a gente tem interesse em entender quais são os impactos de um frigorífico ter um banco, qual que é a competitividade que isso pode dar para a empresa do frigorífico, e também quais que são as vantagens para o banco, né, por ter um sócio, ter uma empresa parceira que opera no abate, na compra de gado. Né? Então a gente está acompanhando bastante isso e tentando entender quais são os impactos, as influências do Banco JBS no mercado do boi, quais são os pontos positivos e negativos para o pecuarista. Ainda sobre frigoríficos, sobre o Marfrig, né, um analista aí analisando o balanço e o preço atual do Marfrig, dizendo, olha, eu acredito que o preço das ações tenha chegado no fundo do poço, a empresa perdeu aí metade do valor esse ano, né, na bolsa, então com isso já tem gente acreditando que não está mais, já caiu tudo que devia cair, tudo que poderia cair. Outra notícia agora, uma notícia positiva, interessante em relação ao Marfrig, que lançou uma nova tabela de premiação para animais Angus e para animais Hereford, do programa de carne certificada Pampa. Né? E o que é interessante desses dois programas, do Angus e do Hereford? Que para macho e para fêmea tem uma bonificação de até 10% acima do preço do macho, ou seja, você pode receber pela fêmea um preço 10% superior ao preço normal da arroba de macho. É muito interessante essa atuação aí do Marfrig em trabalhar a venda de carne diferenciada e buscar premiar o produtor que está entregando essa carne que o mercado quer, que o frigorífico quer, que tem um prêmio em toda a cadeia. Né? A gente publicou, de um comentário no site, a gente fez uma notícia, o José Roberto Puoli, mais conhecido como Limão, um grande amigo nosso aí no BeefPoint, e comenta, participa, uma pessoa muito ativa aí na pecuária de corte, comenta, puxa vida, a gente precisa celebrar, a gente precisa comemorar, a gente precisa elogiar essa nova tabela do Marfrig aí para Angus e para Hereford, porque é tudo que o pecuarista sempre pediu, né? É uma tabela que só tem prêmio, não tem deságio, uma tabela que premia a qualidade, que incentiva a produção de qualidade. Então aí está a divulgação, o destaque que a gente dá para um comentário que é interessante, que traz um ponto que a gente precisa estar atento. Agora indo para a questão do Código Florestal e questão ambiental, o professor Gerhard Sparovec, aqui da Exalc, aqui em Piracicaba, né, publicou um estudo dizendo que o pasto, né, ocupa 80% das APPs que deviam ser preservadas. Então ele faz uma análise aí de um dos pontos críticos do Código Florestal que está na fase final de votação. Né. Outra notícia que a gente publicou, essa é uma notícia uma análise do Luiz Alberto Marinho,
é um amigo e contato nosso há muito tempo, trabalha com marketing, com branding, com varejo, né? Ele trabalha há bastante tempo analisando, é especialista em shopping center, por exemplo, ele analisa sempre os dados do IBGE quando são publicados, e ele mostrou aí, fez uma análise simples e muito interessante dos novos dados do censo do IBGE, mostrando, por exemplo, que a quantidade de pessoas nas famílias está diminuindo, o tamanho de filhos, o número de filhos das famílias está diminuindo, a gente já tem aí abaixo de dois filhos por família, né, o ano de 2010 aqui no Brasil. Isso é um dado muito interessante, isso é característico de país rico, não é uma característica de país pobre, né? Outra coisa interessante também é ver que o número de pessoas morando numa mesma residência diminuiu com o tempo, e nas classes mais altas diminuiu mais ainda, né? Então é uma série de informações muito interessantes para a gente entender também o mercado da carne. Quanto menos gente, isso influencia o tipo de carne que as pessoas vão comprar, influencia também se a renda é maior e tem menos gente na família, também fica mais fácil você comprar produtos de mais alta qualidade, porque a quantidade de gente na família é menor, né? Uma outra notícia interessante aí é a questão do Brasil pedindo, né, para a OIE analisar, pedir uma reavaliação do risco brasileiro de vaca louca, né? A gente tem um risco hoje que é bom, mas não é ótimo, né? O principal motivo desse risco não está no ideal para a gente é que ao longo dos últimos 20 anos o Brasil importou uma série de animais para a genética de países que tiveram casos de vaca louca, e esses animais o Brasil não conseguiu rastrear e identificar a localização deles, e muitos já foram abatidos. Então esse é o principal motivo, e o Brasil agora está pedindo novamente uma reavaliação para buscar o status de risco desprezível para a vaca louca, para a BSE. Né? Uma notícia sobre São Paulo, uma análise aí dizendo, olha, que se São Paulo não mudar o sistema tributário, os frigoríficos vão sair de São Paulo, vão mudar, vão para outros estados, né? Preço da carne, preço do boi no mundo, valorização nos últimos 30 dias aí, interessante. Os lugares que mais subiu o preço do boi no mundo foi no Brasil, né, em São Paulo e nos Estados Unidos, né? Tem lugar, por exemplo, que a carne, o boi diminuiu de preço, como a Nova Zelândia, por exemplo, e como a Austrália, né? Então a gente está também acompanhando com bastante cuidado aí essa variação dos preços internacionais. Falando em preços, também tem uma notícia falando que o preço da terra no Brasil volta a subir com a crise, porque a crise mundial, todos os investidores começam a buscar ativos mais seguros. Quais são os ativos mais seguros? Dólar, ouro e ativos fixos, como propriedades rurais, como terra, né? Uma pesquisa que a gente publicou ontem, a gente inclusive vai procurar dados mais detalhados, vai convidar o pessoal da APTA a destrinchar, detalhar, explicar mais esse estudo, mas o estudo da APTA de Colina explicando que o ganho compensatório não elimina a necessidade de suplementação na seca. Se você está interessado nesse tipo de assunto, fica aí o convite para você acessar, ler o artigo e participar. Ainda sobre o marketing da carne, publicamos uma notícia sobre o programa Beef Checkoff de promoção de carne bovina nos Estados Unidos, que é um programa muito bem sucedido, que está comemorando 25 anos. Então é um programa muito maduro, com muita coisa feita nos últimos anos. E o Davi Araújo, nosso amigo, leitor do Beef Point, um profissional que morou bastante tempo nos Estados Unidos nos últimos anos, aí fez pós-graduação, e ele comenta, dizendo, olha, eu conheci lá esse programa, o Beef Checkoff, e é realmente um trabalho muito interessante, muito inteligente, e o Brasil precisava ter um trabalho semelhante a esse aqui no Brasil, né? A gente tem procurado estimular, dar destaque, destacar, a mostrar os comentários melhores, mais interessantes, que melhoram a discussão, que trazem informação para a pecuária aqui no Beef Point. O exemplo do Limão, o exemplo do Davi, que traz um depoimento, que traz um comentário, que traz informação para a gente. Obrigado, Davi, né? Uma notícia dos Estados Unidos, o USDA está reduzindo as previsões de produção de carne para 2012, carne bovina não é diferente, carne bovina vai diminuir a produção porque o abate, o rebanho americano está diminuindo e não tem como você aumentar a produção indefinidamente com uma redução de rebanho como a gente vem vendo nos Estados Unidos ao longo dos últimos 40 anos, mais intensamente nos últimos anos, e esse ano também foi um ano de intensa seca nos Estados Unidos, né?
Bom, notícia da China negociando, reabriu o mercado de carne bovina dos Estados Unidos, né? A China parou de comprar carne dos Estados Unidos diretamente em 2003 com o caso de vaca louca e agora os Estados Unidos está negociando essa reabertura. Mostra como os países estão ativamente procurando expandir as opções de mercado, procurando vender para mais e mais mercados, ter acesso a mais e mais mercados. E um lembrete para o Brasil, que também precisa trabalhar intensamente essa questão de expandir o acesso que a carne brasileira tem nos mercados do mundo, né? Ainda sobre acesso, ainda sobre mercado internacional, a Rússia está finalizando aí a negociação para entrar na Organização Mundial de Comércio, e é interessante assim que mesmo com todas essas negociações de 18 anos, né, as cotas, as condições para importação de carne na Rússia vão se manter praticamente iguais até 2020. Se você trabalha com importação, quer entender mais sobre esse mercado, esse é um artigo que a gente traduziu, compila uma série de informações aí sobre como é exportar carne para a Rússia, né? Ainda sobre exportação, mercado internacional e marketing, a gente está publicando uma notícia essa semana sobre que o Uruguai está buscando investidores para investir nas suas churrascarias temáticas. Essa notícia, inclusive, tem uma série de fotos aí que a Silvana Bonsignori, lá do INAC, do Uruguai, mandou diretamente para o Beef Point, ilustrando esse conceito. Muito inteligente, muito interessante, muito criativo. Nada melhor do que vender a experiência da carne do Uruguai, do que criando uma rede mundial de churrascarias que vende a carne uruguaia, mas também vende a experiência uruguaia, né? Muito interessante, uma maneira muito bacana de ser feito. A Colômbia, por exemplo, tem muito parecido um projeto como esse para venda de café colombiano. Tem além da marca, do marketing do café colombiano, tem uma rede de cafeterias que vende café colombiano e que vende a experiência de café da Colômbia, né? Muito similar e muito interessante. O Brasil podia ter alguma coisa desse tipo. Espaço aberto, um novo artigo do Luciano Antunes, da Planejar, sobre Sisbov. O título dele é O Menino Sisbov e a Senhora Gestão. Aí uma espécie de resposta a todos os comentários, críticas e elogios e debate que está acontecendo no Beef Point sobre o Sisbov em 2012, iniciado com um artigo que ele publicou há alguns dias com o título Sisbov 2012.